Salve, salve família! Lidar com luto não é fácil. Muitas vezes, lidar com luto não tem a ver necessariamente com a perda física de uma pessoa. O fim de um relacionamento pode ser também considerado um luto, porque aquilo que você teve com a pessoa morreu. Então, dependendo do tempo que você está com a pessoa, aquilo pode se tornar de fato um luto. É o falecimento de uma coisa que existia porque havia duas pessoas juntas. Então, não deixa de ser um luto. Talvez esse seja o item mais desafiador na vida do ser humano, porque cada um tem um jeito de lidar com isso. Cada um tem uma forma de digerir isso. Como também, às vezes, não é feito isso. A pessoa simplesmente empurra com a barriga e vai se virando, lidando com a dor, com a saudade, com as pontas soltas, seja o que Deus quiser. Assim como para qualquer outra pessoa, comigo também, já tive que lidar com esse tipo de coisa e com vários tipos de luto também. Ano passado, num intervalo de talvez uns 4 meses assim, eu tive que lidar com várias perdas. Nesse mesmo intervalo que eu falei, perdi meu emprego, acabou meu casamento e a minha mãe faleceu. E eu tive que lidar com tudo isso de uma vez. E tudo aconteceu de uma forma muito brusca, muito repentina. E eu tive que lidar com essas formas de luto. Talvez o emprego seja o mais simples de todos, apesar de que era um ótimo emprego. Mas lidar com o luto de uma mãe e o fim de um casamento realmente pegou bastante, assim, pra mim. E eu fiz uso, e talvez ainda faça uso de alguma dessas coisas que eu irei falar aqui. Mas antes de falar, eu gostaria de dizer que este podcast aqui tem o apoio do portal Bocada Forte, o primeiro portal de hip hop aqui no Brasil, que existe aí desde 1999, trazendo notícias e novidades a respeito da cultura. E também convido vocês a participarem do financiamento coletivo do Solta a Voz Preto, através do apoia.se/Solta a Voz Preto. Lá você pode colaborar a partir de R$1 por mês nessa plataforma. E também tem o Pix aqui do podcast, que é o soltavozpreto@gmail.com. Você pode colaborar com qualquer valor que você entenda que faça sentido ajudar. Então, coisas que eu utilizei para mim, para saber lidar com o luto e tentar tornar os meus dias menos pesados, menos tristes, sombrios com relação a isso, primeiro, eu me permiti sentir o luto. Eu não fiquei me cobrando por eu, de repente, acordar num dia e não estar tão bem assim, de repente ter um dia que eu simplesmente queria ficar no meu canto, chorando o meu choro, lambendo minhas feridas. Eu me permiti sentir isso. E permiti também sentir frustração, raiva, tristeza, sensação de impotência. Enfim, num determinado período eu me permiti sentir absolutamente tudo que vinha ao meu coração com relação ao luto. E eu entendo que isso é importante também, porque se você não deixar determinadas coisas se manifestarem, você não tem como saber não só os seus limites, mas também entender até onde você pode lidar com isso. Então é importante deixar fluir, pelo menos por um dado momento. E se você perceber que isso está começando a sair do controle, aí sim, aí é necessário buscar outros métodos. Mas sentir e deixar fluir até que aquilo, sei lá, enfraqueça ou até se dissipe, é importante. Segundo ponto, eu fui gentil comigo mesmo. Eu entendi que aquilo é uma jornada pessoal, é a minha jornada. Não tem um cronograma definido, não tem um jeito certo ou errado de fazer. Acho que tem a forma mais ou menos leve, se é que eu posso utilizar essa palavra quando a gente fala de luto. Eu entendi que aquilo era meu, que aquilo era individual e que o tempo que eu preciso para levar, para conseguir me recuperar daquilo, é algo que só diz respeito a mim mesmo. Então, eu não me cobrei tanto. Eu não fiquei me sentindo envergonhado de estar vivendo o que eu estava vivendo. Então, eu me perdoei com relação a isso. Eu acho que é a melhor forma de definir. Tipo, deixei rolar, sabe? Eu não me tornei mais um problema para mim mesmo. O terceiro ponto foi buscar o suporte de amigos. Até porque é evidente que isso não é uma coisa que é restrita a mim, né? Não sou o alecrim dourado que sou o único que passei por isso. Eu conheço e tenho certeza que vocês também conhecem diversas pessoas que lidaram com diversos tipos de lutos diferentes. E conversar com pessoas que vivenciaram isso ou que tiveram algumas experiências talvez mais impactantes, mais até pesadas e que superaram isso, pode ser um parâmetro para você ter insumos, saber um pouco da pessoa, tipo, como que ela fez, como que ela lidou, quais foram os mecanismos que ela utilizou para o processo de cura dela. Eu acho que são insumos que são importantes. Não que você tenha que espelhar, porque eu acabei de dizer que isso é uma coisa individual, mas você ter mais ferramentas para tentar implementar para si próprio.
Eu acho que é bem importante. E mais do que isso, ter o ombro amigo mesmo, né? Porque às vezes o amigo vai funcionar simplesmente para você colocar a cabeça no ombro dessa pessoa e chorar o seu choro. Isso é saudável, isso é importante. E mais do que isso, quando se trata de uma amizade verdadeira, isso estreita a relação. Isso faz com que a amizade se fortaleça, porque você está criando ali uma relação de confiança muito grande, onde você está colocando toda a sua vulnerabilidade para fora e você está sendo acolhido por alguém. Então, amizades que são capazes de fazer isso por você são amizades que vale a pena investir e fazer a manutenção dela o resto da sua vida. O quarto ponto, e ele é bem sensível, tentar cuidar de mim mesmo. Assim, digamos que no auge da coisa, eu tava meio que negligenciando coisas básicas, assim, né? Como uma alimentação, dormir bem. Acho que até questões de higiene mesmo acaba sendo negligenciado nessas horas, porque você tá tão quebrado, tá tão destruído, que parece que as coisas perderam o sentido num dado momento. E é preciso prestar atenção nisso. Comer bem, tentar fazer uma caminhada, tentar fazer um exercício leve, tentar meditar, fazer alguma coisa que te faça bem, se cercar de pessoas boas, isso também é cuidar de si mesmo. Se for possível, claro, também se permitir fazer um passeio, fazer alguma coisa para você mesmo, comprar algo para si mesmo, se presentear com alguma coisa que você esteja com vontade, que seja possível comprar naquele momento, são formas de autocuidado também. É importante, sim, você também pensar nisso nesses momentos. Um quinto ponto, e que ele está diretamente ligado a lutos que não estão relacionados a falecimentos, é você estabelecer uma espécie de um ritual de despedida. Eu sei que isso soa um pouco estranho, mas tem ciclos que precisam ser fechados. Então, quando eu falo, por exemplo, de um fim de um relacionamento, é preciso realmente estabelecer um fechamento de ciclo. É importante que você consiga encerrar essa parada. Não tem um jeito próprio, um jeito certo para fazer isso, mas é preciso fazer. Você fazer alguma coisa, ou uma conversa, ou sei lá, apagar fotos, jogar fora o álbum de casamento, não sei, mas estabelecer que algum ato, seja ele qual for, você olhe para aquilo e fala: neste momento eu estou me despedindo. Isso aqui é o encerramento desse ciclo. E você fazer desse ato esse final. Isso é comprovado cientificamente, inclusive. A gente tem para nós algumas coisas que para nós fecharmos a gente precisa elencar um ato como o ritual disso. Sei lá, o fim de uma amizade, por exemplo. Você bloqueia a pessoa, apaga o contato dela e apaga todas as fotos que você tinha com essa pessoa. Aquilo se tornou o ritual da sua despedida daquela amizade. O cérebro consegue processar isso como um encerramento de ciclo. É muito louco isso, mas por incrível que pareça, realmente funciona. E aí o sexto item tem a ver com um processo contrário disso, mas como fazer isso de uma maneira saudável, de uma maneira que faça bem. É você encontrar formas de guardar lembranças. E aí eu acho que isso tem mais a ver com a questão do luto literal mesmo, o luto da perda de uma pessoa, né? Da pessoa não está mais aqui no plano terreno. É você encontrar formas de lembrar deste alguém de uma maneira boa. Sabe quando as pessoas falam que às vezes a tristeza passa, mas a saudade sempre fica? Então, tem a ver com isso. Quando você quer pensar na pessoa e estabelecer um processo da virada da tristeza para apenas saudade, você guardar boas lembranças dessa pessoa. Lembrar dos bons momentos, dos momentos de alegria, dos momentos de risada, dos momentos leves. Você separar, sabe, parte das suas memórias para que você coloque numa caixinha aquela parte que é gostosa de lembrar. Isso é muito importante. Eu acho que, no meu caso, o que não me falta são boas lembranças da minha mãe. E às vezes eu me pego em alguns momentos, assim, de lembranças muito gostosas, assim, da minha mãe. E são tão boas, são tão gostosas, que não dá espaço para eu ficar triste. Só me dá espaço para ter saudade e desfrutar dessa lembrança. Então isso também é uma forma de trazer um alento para o meu coração com relação a essa perda irreparável. O oitavo item, e é muito louco, né, quando a gente pensa nessa parte, é que muitas vezes a gente se priva de se permitir rir, de se permitir se divertir durante esses momentos de luto. Principalmente no começo de tudo, né? As pessoas acabam associando a uma falta de respeito. Eu lembro de um amigo meu que, quando o pai dele faleceu, ele ficou fazendo um monte de piada assim no velório e não tinha como não rir disso, até porque ele é uma pessoa muito divertida. E, claro, existia um fator fuga naquilo também, mas ele se permitiu. E claro, eu não estou dizendo que você tenha que fazer literalmente a mesma coisa,
Mas eu digo pra você que isso funcionou comigo. Eu fui consumir coisas que me faziam rir, fui conversar com pessoas que são divertidas, assistir, sei lá, vídeos de comédia, filmes, esse tipo de coisa. Tive um tempo de qualidade com meus filhos, onde a gente foi falar de outras coisas, coisas que nos faziam rir, coisas que a gente se divertia. E é importante, você precisa alimentar sua serotonina, sabe? E a gente não tem que se sentir culpado por rir, porque afinal de contas somos apenas seres humanos. A gente não tem que ficar romantizando a tristeza, romantizando a dor, sabe? A gente precisa se desvencilhar dela também. Então, se permitir rir é salutar também. É bem importante, para falar a verdade. O outro item é aceite os altos e baixos. Vai ter dia que você vai estar super bem, vai ter dias que você vai estar tranquilo, que a sua vida seguiu normal e que talvez nem tenha passado pela sua cabeça essas coisas. Mas vai ter o dia também que você já vai acordar mal. Já vai acordar parecendo que tem uma nuvem que só tá chovendo em cima de você, só tá chovendo e trovejando em cima de você. E sim, isso é real. Eu tenho meus dias de tempos nublados, assim. E isso faz parte, não tem como fugir disso. Não se sinta culpado porque nem todo dia você tá bem. Não se sinta culpado porque você não conseguiu manter-se firme todo santo dia. E isso não serve só para questões de luto, isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Respeite isso. Isso faz parte da nossa singularidade. E por fim, não esqueça, isso é um processo. O luto é um processo. E é um processo que envolve várias fases. A negação, a aceitação, a saudade, a tristeza, a sensação de potência e a superação. Porque aquele pedacinho pode ser que fique faltando para sempre na sua vida. Mas você consegue, com o tempo, viver plenamente bem faltando aquele pedaço. Até porque é importante que você siga o seu legado. É importante que você siga o seu caminho. E eu tenho certeza que o ente querido que você perdeu ou a situação que você perdeu trouxe algum aprendizado. E aí, sendo um pouquinho mais específico com relação a perdas de vidas, eu tenho certeza, pelo menos colocando eu como exemplo agora, que minha mãe não quer me ver derrotado, que minha mãe não me quer ver triste, minha mãe não me quer ver prostrado numa cama, minha mãe me quer me ver bem. Eu tenho certeza que minha mãe, da onde ela tá sempre torcendo por mim, e se por um lado eu perdi uma pessoa extremamente importante aqui na Terra, por outro lado eu ganhei alguém extremamente importante no céu. E todas as vezes que eu penso nisso, afaga meu coração. Então eu sei que da onde minha mãe está, ela está olhando por mim. E eu estou vivendo o meu processo. E eu espero que você que está me vendo ou ouvindo agora, vença o seu processo. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas o amanhã existe. E enquanto houver um outro amanhecer, você tem outra chance de conseguir seguir em frente. A gente se vê semana que vem. Todo o poder para o povo preto. E aquele abraço. Paz.